Olá, pessoal, tudo bem? Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho de propedêutica, tá? É um assunto muito importante dentro da dermatologia também, né? Por quê? Porque a gente já viu que toda informação adicional ele vai ajudar para a gente chegar no diagnóstico, né? Então a gente, lógico, primeiro a gente valoriza muito a lesão elementar, né? Então a característica da lesão, se é uma pápula, se é uma placa, enfim, se é um nódulo, isso daqui para a gente é muito importante, porque ele vai dividindo os nossos diagnósticos, né? Que mais, por exemplo, que a gente pode acrescentar ali, além da visualização da lesão, né? A gente, por exemplo, palpa a lesão, né? Se é uma lesão amolecida, se ela é uma lesão móvel aos planos profundos, né? Se ela é uma lesão fibroelástica, se ela é uma lesão bucelada, né? Então, assim, a palpação, isso aqui para a gente também é importante, né? A gente faz por exemplo, uma pressão na lesão para ver se ela dói, né? Para ver se ela tem alguma outra característica assim quando a gente faz essa pressão, tá? Então, isso também é importante também. E uma das outras coisas que a gente pode fazer é um leve atrito na lesão, tá? Então aqui eu trouxe, gente, para a gente poder estudar um pouquinho, né? Essa parte propedêutica, mas inserido na nossa rotina de consultório. Então, se a gente for avaliar as lesões clínicas que a gente tem aqui, são lesões de consultório, lesões que a gente pega todos os dias ali. é, né, dentro dos nossos pacientes, né? Pode ser uma queixa principal, pode ser um achado no exame físico, né? Então, quando que eu, né, o utilizo, por exemplo, dentro dos meus ambulatórios, né, realizo um atrito na lesão para poder valorizar, né, uma hipótese, desfavorecer alguma outra hipótese. Então, acho que isso é interessante, tá? Então, vamos ver, gente. Eu vou pedir para vocês trabalharem em cima desses diagnósticos, né? E avaliar em qual desses, por exemplo, seria interessante fazer esse atrito, né, essa pressão, né, sobre a lesão, numa forma de atrito, que isso ajudaria de alguma forma ali para chegar no diagnóstico. Tá? Então, dentro dessas, uma não se beneficia com esse atrito, por exemplo, de uma tampinha de caneta, né? Que é o que a gente, por exemplo, tem ali próximo ali nas nossas mãos ali na hora da consulta, tá? Então, veja aí, gente. Vamos ver se vocês conseguem encontrar apenas uma que não se beneficia com atrito, tá? Certo, gente? Então vamos lá. Então hoje aqui um vídeo mais direcionado, né? Mas eu acho muito importante também, tá? Selecionei algumas que eu realmente utilizo quando, por exemplo, eu estou na dúvida, né? Isso que eu acho muito importante. Porque o que que a gente vê aqui nesse primeiro paciente, né? Essas máculas hipocrômicas, às vezes no aspecto salpicado, né? E pode ter ali um padrão até folicular, né? Normalmente a gente encontra essas lesões no tronco, né? De um paciente jovem, por exemplo. Então, gente, essas lesões são lesões de pitiríase versicolor, né? A pitiríase versicolor. A pitiríase versicolor, a gente é um diagnóstico difícil normalmente? Normalmente não, tá? Qual que é o problema da pitiríase versicolor, gente? Eu acho. Quando a PV ela se encontra em alguns locais não tão típicos, né? Por exemplo, a gente já viu na fossa cubital, na fossa poplítea, na região inguinal, né? Na região axilar. Aí qual que é o problema disso? Aí nessas localizações, a pitiríase versicolor acaba simulando outras dermatoses, por exemplo, um eritrasma, né? Pode simular uma dermatite seborreica, tá? Então, assim, esse que é o ponto, né? Quando a pitiríase versicolor lá não está no padrão clássico, a gente precisa de uma semiologia um pouquinho mais aprimorada para sustentar essa hipótese de pitiríase versicolor. O que que a gente pode fazer, por exemplo? A gente pode fazer uma luz de Wood, né? Uma luz de Wood também entra nessa propedêutica complementar, né? A luz de Wood na pitiríase versicolor, né? Não é sempre, a gente faz, mas não é sempre que vem, não. Mas ele pode vir num padrão amarelado, né? A gente pode colher o micológico direto, né? Pode colher o micológico direto e ver aquele padrão ali de cachos de uva, né? No padrão em espaguete com almôndega. Uma outra coisa que a gente pode fazer é o estiramento da lesão, o Zireli, né? O sinal de Zireli, que também é interessante. Ou a gente pode fazer essa raspagem, que é o sinal de Besnier, né? Então, assim, isso aqui é importante? Gente, tá? Porque também tem algumas variantes clínicas da pitiríase versicolor que elas são, assim, por exemplo, um pouco atróficas, né? Então, às vezes, simula até líquen escleroso extragenital, tá?
Então, fazer toda essa semiologia dentro da pitiríase versicolor, quando ela não está no padrão clássico, eu acho interessante. E a gente faz sim, né? Faz o sinal de zi- Zireli, né? Nas lesões, né? Faz o sinal de Besnier, faz um raspado para ver se tem aquela descamação fina, tá? Então, na pitiríase versicolor eu acho interessante. Isso realmente a gente é a rotina dos nossos ambulatórios, tá? E essa paciente aqui, gente, que ela tem essas placas, eritema descamativas no couro cabeludo, né? Agora, se essa mesma paciente apresentar lesões, né, eritema descamativas nas regiões extensoras, língua fissurada, pites unguiais, antecedente familiar de psoríase, artrite associada, enfim, a gente sabe que provavelmente essas lesões são de psoríase mesmo, tá? Mas sempre, ele é um diagnóstico automático, né? Ainda mais psoríase de couro cabeludo, quando ela está restrita no couro cabeludo. Não, tá, gente? Então a gente sempre lembra que essas lesões restritas ao couro cabeludo podem ser manifestações iniciais de outras doenças, tá? Pode ser uma manifestação inicial, por exemplo, de uma doença de Darrier, pode ser uma manifestação inicial, por exemplo, de uma esteostose de célula de Langer, pode ser uma manifestação inicial de uma psoríase rubra pilar, né? Então, assim, pode ser uma manifestação inicial de uma dermatite infectiva. Então, não é fácil, assim, não é tão automático, tá? Quando o paciente não apresenta todas as outras características de uma psoríase. O que que a gente faz quando a gente está na dúvida? A gente faz a curetagem metódica de Brock, né? Então, esse daqui aqui também é clássico também, né? Então, o que que a gente faz para auxiliar no diagnóstico? A gente faz a curetagem metódica de Brock, tá? Então, na verdade, é com uma curetinha, né? Mas a gente pode utilizar, por exemplo, algum objeto, né? Fazer essa escarificação. Por quê? Porque a gente está procurando dois sinais, né? O sinal da vela, né? Essa escarificação nas escamas e o sinal do orvalho sangrante, né, que é o Auspitz, né? Então, assim, por isso que é interessante quando a gente está diante de uma, por exemplo, uma descamação no couro cabeludo, a gente não sabe se é uma dermatite seborreica, se é uma psoríase, né? Se é, por exemplo, uma doença de Darrier, se é uma dermatite de contato, se é uma tinea captis, né? Então, a curetagem metódica de Brock, ele auxilia bastante ali no diagnóstico de psoríase, tá? Então, assim, aí quando o quadro é bem clássico, gente, assim como a pitiríase versicolor, né? Então, às vezes a gente pode abrir mão desses complementos, né, para a gente poder chegar no diagnóstico, mas muitas vezes não é fácil e não é automático. Então, a curetagem metódica de Broca é um sinal semiológico interessante ali para corroborar, né, o diagnóstico de psoríase, tá? Então, a gente faz sim, tá? Faz um atrito na lesão quando a gente está na dúvida. E aqui, gente, né? É uma lesão também completamente do nosso dia a dia, né? Algumas telangiectasias em áreas fotoexpostas, né? O que que a gente pensa inicialmente diante dessas lesões? Provavelmente uma poiquilodermia solar de Tsivate, né? Ou um fotodano crônico, né? Então, assim, isso aqui acho que são os mais clássicos, os mais comuns, o que a gente mais pega. Às vezes nem é queixa do paciente, é um achado no exame físico, né? Qual que é o problema, às vezes, eu acho, dessas lesões, gente? Por exemplo, se essas lesões, né, eh, estiverem em um paciente já com um fotodano, já com outras lesões de fotodano, melanose solar, queratose actínica, um paciente de fototipo baixo, quelite actínica, trabalhador rural, tudo bem, né? O sinal aqui que preserva aqui a região submentoniana é uma poiquilodermia solar de Tsivate. Pronto, acabou, né? A gente não vai ficar fosforilando em cima dessa lesão. Agora, se essa lesão, né, surge num paciente, por exemplo, de 30 anos, né, que não teve essa história assim tão importante de exposição solar, e não necessariamente ele acomete só as áreas expostas, a gente vai ficar confortável com esse diagnóstico de poiquilodermia solar de Tsivate? Não, tá? Então, por isso que, nesse caso, quando não respeita a epidemiologia, a gente faz um atrito sobre essa lesão. Por quê, gente? Por que que a gente faz um atrito sobre essas lesões que muito provavelmente, né, na maioria das vezes, é só uma poiquilodermia secundária, um fotodano, né? O que que a gente procura, né, com esse atrito da lesão? A gente procura o sinal de Darrier. Sinal de Darrier tem em quem, gente? Normalmente, quem que é um sinal patognomônico de qual doença? Da mastocitose,
né? Falei, ué, mas mastocitose, eu conheço as mastocitoses, e as mastocitoses não têm essa aparência clínica, né? A gente conhece a urticária pigmentosa, a gente conhece o mastocitoma, a gente conhece a mastocitose cutânea difusa, mas sempre lembrar da telangiectasia macular eruptiva persistente, tá? A telangiectasia macular eruptiva persistente é uma variante da urticária pigmentosa, que acomete praticamente exclusivamente adultos, né? E ele se manifesta com essa clínica de umas telangiectasias normalmente no tronco, tá? No tronco anterior, no tronco posterior. E por isso que a gente faz um sinal, né? Faz o atrito, faz esse sinal de Darrie, que é patognomônico de mastocitose, para tentar, já na semiologia, né? Na anamnese ali do paciente, identificar uma mastocitose cutânea. Tá? Então, por isso que é importante nesses pacientes que a gente pega de consultório, né? E aparentemente uma paiculodermia, e ele não tem um fotodano crônico, pode ser, lógico, pode ser um lúpus, pode ser uma dermatomiosite, pode ser um paciente que tem uma reação adversa à droga fotoalérgica de forma crônica, pode, gente, pode ser outras coisas, mas isso que eu acho importante, não custa nada a gente fazer um atrito na lesão, né? Para avaliar se tem ou não sinal de Darrie, né? Se tiver, a lesão acaba se engurgitando, fazendo como se fosse uma placa urticariforme, onde a gente faz esse atrito da lesão, tá? Então, o sinal de Darrie na telangiectasia macular eruptiva persistente. Isso é que eu acho que é importante também, tá? E essa lesão aqui, gente, né? Bem clássica também, bem típica de consultório, né? Normalmente não é queixa, né? É um achado no exame, né? Uma mácula acastanhada, né? Normalmente unilateral, de localização predominantemente aqui no tronco. Normalmente ele tem mais de 15 centímetros, né? Ele não é pequenininho, associado a uma hipertricose que se acentua na adolescência, por exemplo. É um nevo de Becker, né? Isso aqui é um nevo de Becker, tá? Muito clássico, né? Um nevo predominantemente que acomete o sexo masculino, né? Um nevo de Becker, gente, a gente atrita, faz alguma diferença a gente fazer um atrito? Por que que eu faço esse atrito na lesão do nevo de Becker? Isso aqui também é interessante. Por quê? Por que que a gente atrita, né? Faz, por exemplo, como se fosse é, pega a tampinha de caneta, né? E faz um atrito no nevo de Becker. Tem algum motivo? Tem, gente. Sabe o que que eu estou procurando? Eu estou procurando um amartoma de músculo liso, tá? O que que é um amartoma de músculo liso? É um amartoma, né? Que ele pode estar embaixo do nervo de Becker, né? O amartoma de músculo liso, ele pode estar independente, não necessariamente sob o nervo de Becker, né? O paciente ele pode ter uma placa papulosa e não ter essa placa castanhada com hipertricose e ser um amartoma de músculo liso. Mas esse amartoma de músculo liso ele pode estar embaixo do nervo de Becker. E o amartoma de músculo liso ele faz o pseudo sinal de Darrie, tá? Então, devido, né, essa proliferação de estruturas musculares, quando a gente faz o atrito da lesão, ele pode fazer um engurgitamento da lesão, né? Ele faz um pseudo-sinal de Darrie, né? Não tem a mesma fisiopatologia, mas ele também pode engurgitar a lesão, assim, tá? Ter um reforço folicular, por exemplo, tá? Então, dentro dos nevos de Becker, eu pelo menos faço um atrito para avaliar se tem ou não tem esse amartoma de músculo liso. Eu estou procurando o quê? O pseudo-sinal de Darrie, tá? Então, isso aqui eu acho interessante também. A gente vai lembrando ali dos testes, né? Dessa semiologia aí mais interessante que tem dentro de cada doença, tá? Beleza, gente. E aqui, né? Esse paciente também bastante comum dos nossos ambulatórios, né? O que que a gente vê aqui? Aparentemente uma lesão subungueal, né? Pela foto a gente não tem muito como a gente falar certamente o que é, nem ao vivo, né? Então, porque qualquer lesão que está subungueal, ele tem como se fosse uma estrutura que ele está tampando ali o que eu preciso ver, né? Então, ele pode ser tudo, pode ser um carcinoma espinocelular, pode ser um Bowen, pode ser uma verruga vulgar, pode ser uma exostose subungueal, pode, tá? Mas normalmente, gente, numa mão, né, no quirodáctilo, subungueal, de uma mulher de meia idade, né, ainda mais nesse aspecto violáceo, que a gente lembra sempre, né? A gente lembra do tumor glômico, né?
Então, o que que a gente lembra do tumor glômico, gente? Ele entra lá nos nódulos dolorosos, né? O England. Aqui, ó, o glomangioma, né? Ou tumor glômico. Então, a gente sabe que ele dói, né? Uma das características importantes que ele tem é que ele dói, né? Então, a gente pergunta para o paciente, lógico, né? Dói espontaneamente? Dói quando aperta? Dói, né? Existem testes que a gente pode complementar ali na consulta para avaliar se é mesmo um tumor glômico ou não? Existe, gente. Sabe por que a gente faz isso? Porque lesões subunguiais é, é difícil diagnosticar, às vezes, até com exame de imagem, né? Às vezes o ultrassom não pega direito, né? Exame de imagem de padrão ouro é ressonância, tá? Então, assim, se tiver mais testes, né, de diagnóstico para a gente poder complementar ali, né? E chegar no diagnóstico correto, sem precisar, às vezes, fazer uma avulsão da unha, né? E a biópsia, né? É interessante, tá? Porque realmente é difícil de fazer o diagnóstico para qualquer lesão subungual. O que que a gente faz normalmente, gente? A gente faz o PIN teste, né? A gente aperta bem em cima e o paciente pula desproporcionalmente do que a gente está fazendo. A gente também se assusta com o pulo do paciente. Então, assim, é o PIN teste, né? O teste de Love, né? O que mais que a gente faz geralmente? Lógico, a gente não vai ficar fazendo, judiando da paciente, né? Mas outro teste que a gente faz também é o teste de Hildreth, tá? A gente insufla o manguito, né? E quando a gente, nessa é, quando a gente obstrui ali, né, impede a circulação, teoricamente, no tumor glômico ela vai diminuir bastante essa dor local. Tá? Então, a gente insufla o manguito, né, e depois faz como se fosse o PIN teste e ela vai falar assim, ó, diminuiu bastante a dor. É um teste interessante para a gente fazer, a gente faz em todos os nossos pacientes que estão suspeitando de tumor glômico, o teste de Hildreth, tá? Deixa eu escrever aqui. Acho que escreve assim, Hildreth, tá? Outro teste que a gente faz é o teste do gelo, né? Então, assim, também o tumor glômico, ele é sensível ao frio, né? Então, a gente fala assim, a gente já pergunta, pior é quando tá frio, mas quando a paciente não sabe muito relacionar o frio, a gente pega lá um cubinho de gelo, né? E coloca em cima para ver se ele vai acentuar a dor, tá? Então, o tumor glômico, gente, ele tem testes terapêuticos interessantes, né? Para sustentar a hipótese do tumor glômico? Sim, o PIN teste, teste de Hildreth e o teste do gelo. Só que não é atrito, tá? Então, isso que eu queria que a gente lembrasse aqui, tá? Então, tem várias coisas que a gente pode fazer, né? Para chegar no diagnóstico, né? Para auxiliar no diagnóstico do tumor glômico, mas não é o atrito, tá? Então, nesse caso, só para a gente lembrar, mas foi bom para a gente discutir, né? Um pouquinho de propedêutica do tumor glômico, tá? Então, simplesmente, gente, viu essa lesão? Não manda direto assim para ressonância, para fazer exame de imagem, né? Pergunta, não sei o quê, né? Faz os testes direitinho, tá? Porque, gente, assim, para fazer o PIN teste a gente tem como, né? Para fazer o Hildreth também a gente tem como, né? Para fazer o teste do gelinho sempre tem ali um gelinho ali em algum lugar para a gente poder fazer esse teste. Então, isso aqui também é interessante, tá? Mas o tumor glômico vamos considerar que atritar não, tá? E aqui, gente, isso aqui também é interessante também, né? Então, essa mácula hipocrômica, né? De bordas irregulares, né? Por exemplo, no tronco dessa paciente, né? Qual que é o ponto aqui, gente? Normalmente, o que que a gente precisa diferenciar quando é uma mácula hipocrômica? Ainda mais quando ele tem, por exemplo, um padrão segmentar, ele está só de um lado do corpo, mais ou menos, né? No tronco, por exemplo, de um lado só, né? No braço, enfim, no dorso, né? A gente precisa diferenciar, normalmente lá no nosso ambulatório, a gente tenta diferenciar sempre um névoa anêmico do névoa acrômico, tá? Porque assim, se não é completamente acrômico, né, ele não é vitíligo, né? A gente sabe que provavelmente ele não é um vitíligo segmentar, tá? Então a gente tenta diferenciar o névoa anêmico ou o névoa acrômico. O névoa acrômico também ele é chamado de névoa descromatoso, tá? Então, como que a gente faz? O que que a gente faz normalmente para diferenciar um névoa anêmico de um névoa descromatoso? O que que eu faço, né? Eu dou uns petelecos na lesão, assim, tá? Dou umas batidinhas na lesão, né? Sobre a lesão e um pouquinho em volta. O que que acontece, gente? Né, o névoa anêmico, o que que é o névoa anêmico, gente? É uma vasoconstrição permanente ali daquela região dos vasos ou não tem vaso mesmo. Então, quando a gente faz os petelecos, né? No névoa anêmico, ele não fica vermelhinho, né? Porque não tem vaso, tá? Ou porque ele está com essa vasoconstrição permanente e ele acaba ficando esse vermelhinho em volta, tá? Já no névoa acrômico ou no névoa descromatoso, né? Ele está com aquela mácula hipopigmentada por diminuição de melanina, né? Não por diminuição de vaso.
tá? Então, no névoa descromatoso, quando a gente dá os peteleco, ele fica vermelhinho, porque ele tem vaso, né? Então, assim, por isso que nesse paciente, por exemplo, né, de um névoa anêmico, né? É importante, eu faço esse atrito, né, e essas batidinhas para diferenciar um do outro, faço. Por quê, gente? Né? Fala assim, mas que diferença faz? Se for um névoa anêmico ou névoa crônico, dá na mesma, não vai fazer nada, vai só acompanhar. Por quê? Porque o névoa crômico, né, o névoa descromatoso, essa mácula hipopigmentada, lembra, ele é característica de algumas doenças, por exemplo, esclerose tuberosa, né? Então, isso daqui, para mim, é importante eu diferenciar se é um névoa anêmico ou um névoa crômico. E o névoa anêmico, ele está dentro de algumas doenças que pode cursar com alterações sistêmicas? Tá, gente, está dentro das facomatoses, né? Então, o névoa anêmico, ele está dentro das facomatoses, né? Normalmente, o que que é uma facomatose, assim, resumindo, né? É uma permuta ali, ou de um névoa anêmico, ou de uma cutis marmorata telangiectásica congênita, e de um nevus espilos e de uma mancha mongólica, né? Essa permuta, né, dessas lesões, dessa associação dessas lesões, pode corresponder a uma facomatose, e essa facomatose pode ter alteração neurológica, tá? Então, olha só, se for um névoa crômico, né, a gente vai direcionando ali para, será que é uma esclerose tuberosa? Será que é uma hipomelanose né? Vai fazendo algum caminho para lá. Agora, se for um névoa anêmico, né? Se a gente dá uns peteleco, não fica vermelhinho, fica vermelhinho só em volta, a gente vai procurar se tem mancha mongólica, vai procurar se tem névoas espilos para ver se encaixa numa facomatose. Então, é importante também a gente fazer esse atrito nessas lesões, tá? E aqui, gente, né? O que esse paciente tem aqui? Ele tem essas placas eritematosas, róseas, edematosas, ponfosas e que são pruriginosas e que somem com menos de 24 horas. Uma urticária, gente, tá? Uma urticária. Tem algum benefício, né, de fazer um atrito num paciente com urticária, tá? Por que que eu faço, né, o atrito, por exemplo, assim, num paciente que tem urticária, tá? O que que eu estou procurando, gente? Eu estou procurando o dermografismo, tá? Por que que eu procuro, quando que eu procuro o dermografismo, gente? Principalmente, né? Quando eu estou na dúvida, né? Entendeu? Quando eu estou na dúvida do diagnóstico. Assim, nossa, mas dúvida de diagnóstico de urticária, isso é impossível, né? Urticária é urticária, né? Não, gente, tá? Tem síndromes urticariformes, né? Tem lesões que parecem urticária, mas não é uma urticária, tá? Então, uma doença de Still, uma síndrome de Schnitzler, né? Uma urticária vasculite, né? As febres periódicas associadas às crioperinas são doenças autoinflamatórias, né? Então, ou seja, tem doenças que parecem, mas não é, tá? Então, assim, eu faço o dermografismo exatamente para eu entender que realmente eu estou diante, por exemplo, de uma urticária, por exemplo, uma urticária crônica espontânea, né? Ou uma urticária aguda, e as urticárias induzidas, que são as urticárias físicas. Pode ser uma urticária de pressão tardia, pode ser um dermografismo, uma urticária colinérgica, uma urticária ao calor, uma urticária ao frio, enfim, né? Então, isso meio que favorece que realmente uma urticária, né? Mas não é nem nessa situação que eu uso mais, gente, o dermografismo. Sabe quando eu uso o dermografismo? Quando o paciente fala assim, doutor, eu tive essa lesão, mas agora não tem mais. E é muito comum, né? Paciente de urticária na consulta não tem mais a lesão, né? Ele falou, eu tive por uns 2 meses e agora faz 2 semanas que eu não tenho, tá? Então, assim, é o relato dele, né? E ele vai falando, se ele não tem foto para mostrar, ele vai falando, né? Eram umas lesões que coçavam, assim, ficava aqui no braço. A gente não tem muita certeza, né? O que que era, tá? Então, eu faço o dermografismo nesses pacientes que chegam, por exemplo, no nosso ambulatório e não tem lesão, né? Se a gente faz o dermografismo e ele vem positivo, o que que isso me fala um pouco? Que ele estava falando a verdade mesmo, né? Que parece que ele teve uma urticária, sabe, né? Porque assim, caramba, seria muita coincidência, né? Se ele tem um dermografismo na consulta e o que ele teve lá foi só uma dermatite de contato. Entendeu? Então, por isso que eu faço esse atrito quando eu estou diante, por exemplo, de uma urticária, ou quando o paciente relata uma urticária, ou quando eu estou na dúvida, né, se é uma síndrome urticariforme, ou se é uma urticária mesmo, tá? Então, é interessante? É interessante, gente, né? Não custa nada fazer o dermografismo do paciente, tá? E esse paciente, o que eu acho interessante, né? Parece uma criança, fototipo alto, né? Uma mácula hipopigmentada, né? De margens imprecisas,
na região da bochecha, né? Então, o que que parece isso? Parece uma ptiríase alba, né? Bem comum uma ptiríase alba. Tem diagnóstico diferencial? Tem, gente, né? Pode ser uma MF hipocromiante, por exemplo, né? Ou pode ser o quê, gente? Pode ser uma hanseníase indeterminada, né? Então, assim, o que que a gente faz quando, por exemplo, o paciente, ele, por exemplo, tem lá essa lesão hipopigmentada, só que ele não tem outros estigmas de atopia. Ele não tem xerose, não tem rinite, não tem dupla peregrina de Denny-Morgan, não tem sinal de Yertoy, não tem hiperlinearidade palmar, né? Não tem palidez perioral, enfim, não tem queratose pilar. Então, o que que a gente, por exemplo, faz? A gente meio que deixa como ptirese alba, que é o mais comum, né? Normalmente é só ptirese alba mesmo, mas a gente fica sempre com outros diagnósticos ali com a possibilidade também de ser, tá? Tem alguma coisa que a gente pode fazer ali, né? De propedêutica para hanseníase? Tem muitas, né, gente? Então, assim, hanseníase a gente sabe que é uma doença neural, né? Então, a gente faz os testes tradicionais, faz o teste de sensibilidade térmica, né? Faz o teste de sensibilidade tátil, sensibilidade dolorosa, né? Dá para fazer vários outros exames, né? O teste do iodoamido, enfim, teste da histamina, mas atravessar, fazer um atrito assim, ó, por exemplo, pegando a lesão, né? E pegando a perição, isso pode ter algum benefício numa hanseníase indeterminada? Pode, gente, tá? Então, assim, aqui a gente o que pode acontecer numa hanseníase indeterminada é ele ficar eritematoso onde não tem lesão, né? E onde tem lesão ele não fica vermelhinho, né? O que que é isso daqui, gente, né? É um teste da histamina endógena. Tá? O que que a gente está procurando? Já que a gente, por exemplo, não tem o teste da histamina, não tem o produto, vamos usar o produto dele mesmo, né? A própria histamina do paciente. Tá? Então, quando a gente faz esse atrito passando sobre a lesão, o que que a gente está esperando, gente? Que aconteça a tríplice reação de Lewis. Né? Então, a gente quer que tenha aquele eritema, depois o eritema reflexo, depois ele fica edematoso. O que que acontece na lesão, na placa ou na mácula de Hanseníase indeterminada? Ele não tem essa tríplice reação completa, né? Ele não tem aquela segunda fase, que é o eritema reflexo, né? Que o eritema reflexo, ele é é, 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 da parte neural, né? Ele faz ali o eritema reflexo por estímulo neural. Então, o paciente com hanseníase indeterminada, ele pode não ter a tríplice reação de Lewis completa, ele pode ficar aqui eritematoso, aqui branquinho e aqui eritematoso. Então, no simples teste, por exemplo, né, a gente pode também favorecer ali um paciente com hanseníase indeterminada, né? Então, lógico, a gente vai perguntar se mora numa casa onde já tem paciente em tratamento de hanseníase verchoviana, enfim, né? Vai fazer os testes, lógico, de sensibilidade, né? Vai examinar o corpinho todo dele, né? Mas o teste da histamina endógena eu acho interessante, né? É simples, né? Nem sempre é fidedigno, né? Nem sempre a gente pode utilizar esse teste como se fosse bater um martelo de hanseníase indeterminado, mas eu acho interessante porque é tão simples de fazer, né? Assim como os testes de sensibilidade térmica, né? E a gente deixa no prontuário, vai acompanhar esse paciente, né? Se for hanseníase, tem que tratar, tá? Então, interessante, né, gente? Então, assim, um simples tampinha de caneta, né? A gente, por exemplo, para essas 8 doenças, a gente utiliza para todas, né? Só para o tumor glômico que a gente aperta, mas as outras a gente atrita, tá? Então, vamos lá de novo, ó. Ptiríase versicolor, né? O que que a gente faz? Normalmente, a gente faz o teste de Zireli, né? E a gente faz o teste de Bernier, né? Para fazer esse atrito para ver se sai aquela escama, né? Na psoríase, a gente faz a curetagem metódica de Brock, para avaliar se ele vai fazer o sinal da vela, né, a escarificação das escamas, e para ver se ele vai fazer o sinal do orvalho sangrante, o sinal de Auspitz. Né? Para a telangiectasia macular eruptiva persistente, por que que a gente faz o atrito? Porque a gente está procurando o sinal de Darrier, tá? Então, lembrar que incluir nas lesões, na semiologia da mastocitose, né, do mastocitoma, da mastocitose cutânea difusa, da urticária pigmentosa, a telangiectasia macular eruptiva persistente também, tá? Então, fazer sempre. Porque assim, gente, igual eu falo para os residentes, como que eu faço para não esquecer da existência da telangiectasia macular eruptiva persistente, por exemplo? Toda vez que eu vejo uma poiquilodermia solar de Civate, eu meio que lembro que pode ser uma telangiectasia macular eruptiva persistente, entendeu? Então, mesmo, por exemplo, que eu não verbalizo para as residentes, ó, isso daqui pode ser, entendeu? Eu lembro que pode ser, né? Então, assim, essas doenças raras, elas ficam
associadas a doenças comuns, né? Como que eu lembro que essa escamação do couro cabeludo pode ser infectiva, pode ser contato, pode ser Darrier, pode ser PRP, pode ser PSOA, pode ser... Por quê? Porque já está lá tudo junto, tá? Então, por isso que eu acho importante. Vai incluir doenças raras dentro do seu HD de doenças comuns. Assim, eu, pelo menos, não esqueço das doenças raras, tá? Fazer um atrito no nevo de Becker, isso daqui é interessante, por quê? Porque a gente está atrás, né? A gente está procurando um amartoma de músculo liso, né? Para avaliar se ele pode ter o engurgitamento das lesões, né? O pseudo sinal de Darrier, isso é importante. Tumor glômico, o que que a gente faz? O PIN teste, né? O LOB teste, a gente faz o teste do gelo, né? E a gente faz o teste de Hildreth, tá? Então isso aqui é importante. Nevo anêmico, gente, né? O que que a gente faz? A gente dá uns peteleco ou a gente faz um atrito, tá? Porque na lesão do nevo anêmico não vai acontecer nada. Na lesão do nevo acrômico, ele vai ficar vermelhinho aqui, tá? Porque ele tem vaso, mas não tem melanina, né? E no nevo anêmico ele tem hematoso em volta, assim. Dá para fazer a diascopia também é interessante para avaliar um nevo anêmico, aí fica tudo branco também, tá? Na urticária eu faço um atrito, por quê? Porque eu quero ver se ele tem também urticária induzida, né? Uma urticária física, um dermografismo também, quando eu estou na dúvida, né? E nessas lesões hipopigmentadas, para diferenciar a ptirese alba da hanseníase indeterminada, né? O teste da histamina endógena, tá? Certo, gente? Então, assim, um pouquinho diferente, mas eu acho que um pouquinho mais leve, né? Só realmente... Mas qual que é a ideia desse vídeo, né? Começar a trazer, por exemplo, a importância de utilizar o microscópio para fazer o micológico direto, né? Porque o que a gente vê, né? A gente vê que o UD tá lá, só que ele está na gaveta lá, né? E está passando dentro dos nossos ambulatórios eritrasma, tinea captis, ptirese versicolor, um monte de coisa que tem o UD positivo, né? Então, utilizar ali as ferramentas que a gente tem, né? Pode ser um teste do cubo de gelo, pode ser uma luz de UD, pode ser um micológico direto, né? E eu trouxe esse primeiro para a gente avaliar que simplesmente, às vezes, uma tampinha de caneta, né? Pode ajudar bastante a gente a separar ali, né? Uma coisa da outra, tá? Então, parece bobo, gente, mas não é não, tá? Então, sempre pensa assim, diagnóstico, quando ele lê o livro, quando o paciente lê o livro, ele vem certinho, beleza, às vezes você pode até se dar o luxo de não fazer toda a propedêutica, né? Agora, quando ele está estranho, né, e quando você está na dúvida, não custa a gente fazer isso. Por quê? Porque não custa dinheiro, é isso que eu acho importante, né? Você não está pagando um exame, você não está pedindo uma ressonância, né? Você não está pedindo o paciente colher, sei lá, pagar um micológico, entendeu? Então, assim, é simplesmente você está usando ali as coisas que você tem, tá? Então, isso que eu acho é importante também, essa parte financeira aí, né, tá? Então, aí não custa nada a gente poder acrescentar uma informaçãozinha aqui, né? Uma pecinha dentro do nosso Dzinho aqui de diagnóstico aqui, a propedêutica, por exemplo, né? Essa semiologia aí armada. Beleza, gente? Então, o vídeo de hoje, assim, mais diferente, né? Mas eu acho interessante também a gente falar um pouquinho sobre essa parte aí de propedêutica. Legal, né? Então é isso daí, gente. Até os próximos vídeos.